O novo Papa mal havia sido apresentado ao mundo quando já se percebia nos bastidores e nos olhares atentos dos que acompanham a Igreja que algo além do esperado estava se desenrolando. Leão XIV, ainda nos primeiros momentos do seu pontificado, se viu diante de um dilema que não vinha de fora, mas de dentro: como honrar a memória de seu antecessor, Francisco, e, ao mesmo tempo, lidar com as pressões silenciosas do tempo em que vivemos. Ele prometeu seguir a trilha espiritual deixada por Francisco, mas as palavras, mesmo cuidadosamente escolhidas, não escondem a tensão que pulsa entre conservar o sagrado e ousar o novo. A escolha de Leão XIV, anunciada com o tradicional branco da fumaça e os sinos da Basílica, não foi apenas a nomeação de um sucessor. Foi o sinal de uma proposta mais profunda: manter viva a alma milenar da Igreja Católica enquanto se olha com coragem para um mundo que muda a cada segundo. Até o nome que ele adotou carrega essa intenção. Ao relembrar Leão XIII, o Papa que enfrentou os desafios sociais da Revolução Industrial com firmeza moral e escreveu a histórica encíclica sobre justiça social, Leão XIV se coloca como herdeiro de um espírito que não se cala diante das transformações da humanidade. Seu recado, ainda que silencioso, é claro: diante da era das máquinas, da inteligência artificial e do domínio digital, a dignidade do ser humano precisa, mais do que nunca, ser defendida. Quando Leão XIV surgiu pela primeira vez na sacada central da Basílica de São Pedro, o mundo parou para observá-lo. Vestia paramentos solenes, ricamente tradicionais. Foi impossível não notar o contraste com a simplicidade das primeiras aparições de seus antecessores. Alguns viram nisso apenas uma preferência litúrgica, mas muitos sentiram algo a mais. Um gesto simbólico, um chamado discreto para que os ritos sagrados e a presença espiritual do papado voltassem a ocupar seu espaço na vida pública. Com essa imagem solene, Leão XIV reacendeu discussões que andavam adormecidas. Qual é o papel do Papa no mundo de hoje? Apenas um guia espiritual ou também um sinal visível daquilo que transcende? Sua postura, ainda que sutil, despertou corações e mentes para o mistério e a beleza de algo que parecia perdido: a fé como um ponto de luz em tempos sombrios. Logo depois, reunido com todos os cardeais, os que o escolheram e os que não o fizeram, o novo Papa começou sua missão. E mesmo sem discursos grandiosos ou promessas revolucionárias, ficou claro que algo está mudando. E dessa vez, é de dentro para fora. No seu primeiro pronunciamento oficial, diante de olhares atentos e corações esperançosos, o novo Papa fez questão de prestar uma sincera homenagem a Francisco. Suas palavras não buscaram chamar atenção pela novidade, mas pelo respeito à continuidade. Ele deixou claro que sua missão não começava do zero, mas se apoiava nas bases firmes lançadas pelo Concílio Vaticano II e aprofundadas pelo espírito evangelizador tão presente nas mensagens de Francisco. Ao citar diretamente um dos principais textos do pontificado anterior, aquele que inspirava a Igreja a sair, a acolher, a ouvir, ele não negava o passado, mas o honrava, ainda que com uma nova roupagem. Com serenidade e firmeza, ele falou sobre a centralidade de Cristo, lembrando que qualquer renovação autêntica começa por aí. Incentivou comunidades e paróquias a redescobrirem sua vocação missionária, a anunciarem a fé com alegria e coragem. Valorizou a escuta verdadeira, aquela que não se limita aos altos cargos, mas inclui também os leigos, os esquecidos e os que, por tanto tempo, foram deixados à margem. Com sensibilidade, reforçou a importância de cuidar dos pobres e vulneráveis, ecoando o coração compassivo de Francisco. Mas mesmo nesse tom de continuidade, algo novo já começava a ser percebido. Analistas e observadores atentos notaram uma mudança sutil na postura. Onde Francisco era mais espontâneo, abrindo espaço para a experimentação e o diálogo pastoral, Leão XIV parece inclinado à precisão, ao alinhamento estratégico. Não se trata de demolir o que já existe, mas de reorganizar com firmeza. Enquanto seu antecessor caminhava em direção à reforma criativa, ele parece preferir a consolidação e a clareza. Seu discurso inicial transmite o desejo de oferecer ao mundo algo mais do que companhia em tempos de mudança, uma referência moral estável que não se perde nas incertezas do presente. Essa diferença
não é de conflito, mas de perspectiva. Francisco muitas vezes insistia na importância de ir às periferias e de ser uma igreja que escuta antes de falar. Leão XIV, por sua vez, parece querer mostrar que em meio a tantas vozes e confusões, ainda é possível encontrar direção, não mudando de rumo a cada vento, mas sustentando uma presença firme, serena, que ilumina sem gritar. E talvez seja justamente isso que o mundo esteja precisando agora. Enquanto reafirma os valores que moldaram o pontificado anterior, Leão XIV parece mais interessado em entender como cada gesto, cada escolha pastoral, se encaixa dentro de um conjunto mais amplo, doutrinário, histórico e unido. Ele não busca frases de efeito ou entusiasmos passageiros. O que o move, ao que tudo indica, é a construção de algo sólido e coerente. Sua liderança talvez não venha com grandes explosões de mudança, mas com uma reposição silenciosa, quase imperceptível, das peças que sustentam a igreja. O caminho à frente ainda é incerto, mas mesmo nos primeiros passos, ele já deixa claro por onde pretende seguir. Um trajeto que respeita o passado sem se prender a ele, que se dirige ao presente sem se submeter às suas pressões e que prepara o espírito da igreja para um futuro misterioso e profundamente espiritual. Desde os primeiros pronunciamentos, o tom adotado por Leão XIV começou a chamar atenção. Suas palavras não eram improvisadas nem carregadas de emoção. Cada frase soava pensada, medida, construída com precisão. Era como se, em vez de apenas discursar, ele estivesse desenhando um mapa para o amanhã da igreja. O carisma espontâneo que marcou tantos momentos de Francisco deu lugar a algo mais sóbrio, mais intencional. Leão transmitia a imagem de uma igreja que não se deixava levar pelas marés culturais, mas que se mantinha firme, ancorada em sua missão, com clareza, propósito e fidelidade à sua essência. Nem todos, porém, receberam essa mudança com a mesma interpretação. Alguns cardeais, como o influente Kitty, afirmaram que a escolha de Leão representava a continuidade esperada, uma confirmação e não uma correção do legado de Francisco. Para esses, Leão seguiria o mesmo espírito, ainda que com um estilo próprio, mas em outros círculos, especialmente entre os mais conservadores, surgiram dúvidas. Será que essa continuidade era real ou apenas aparente? Estaria Leão de fato trilhando os passos de seu antecessor? Ou estaria com discrição, redirecionando a rota sem anunciar isso abertamente? A pergunta ficou no ar, sem resposta clara. Para alguns, ele é o guardião fiel de uma visão já iniciada. Para outros, é um restaurador cauteloso, que busca recolocar a igreja sobre fundamentos mais estáveis. Essa tensão entre aparência de continuidade e possíveis ajustes de rumo acabou se cristalizando em torno de um único ponto, um documento. Um texto que, antes mesmo da eleição de Leão, já havia abalado a frágil unidade e deixado evidente que o novo pontificado não escaparia de decisões delicadas e talvez de reinterpretações profundas. A verdade veio à tona em dezembro de 2023, e não foi com suavidade, foi com o impacto de uma declaração que se transformou num verdadeiro ponto de ruptura dentro da igreja. O documento chamado Fiducia Supplicans não era apenas mais uma diretriz vaticana, era uma centelha que acendeu um dos debates mais intensos e desconfortáveis das últimas décadas. O que estava em jogo não era só uma questão de acolhimento pastoral, mas algo muito mais profundo: a fidelidade da doutrina, a clareza dos ensinamentos e os limites da autoridade eclesial. Assinada por Dom Victor Manuel Fernandes, então prefeito da doutrina da fé, e fortemente apoiada por Francisco, a declaração tentou tocar um terreno delicado, permitir bênçãos espontâneas e não litúrgicas a casais em situações consideradas irregulares pela Igreja, como uniões civis ou relacionamentos fora do matrimônio sacramental. O texto até se esforçava para esclarecer que essas bênçãos jamais deveriam se parecer com um casamento ou ser interpretadas como tal. Mas o cuidado das palavras foi engolido pela reação. A confusão se espalhou rápido. Não ficou só entre os fiéis, chegou também ao clero. Aquilo que talvez devesse ser um gesto pastoral discreto ganhou manchetes, vídeos, protestos. Em algumas dioceses, as bênçãos foram celebradas diante de câmeras com flores, gestos simbólicos, cenas que lembravam perigosamente cerimônias matrimoniais.
As imagens circularam pelo mundo e deixaram muitos incomodados. O que parecia uma conversa sobre misericórdia passou a ser visto por alguns como um sinal de desordem. A impressão era de que, naquele momento, não se tratava mais de um cuidado silencioso com almas feridas, mas de uma encenação pública marcada por ambiguidade doutrinal. A resposta ao redor do mundo não foi unânime, mas a resistência, em muitos lugares, foi clara e firme. Em várias regiões da África, os bispos se posicionaram com uma contundência sem rodeios. Declararam seu repúdio com convicção e deixaram claro que, para eles, aquela orientação não podia ser acolhida como estava. E assim, com força inesperada, aquela declaração colocou diante do novo Papa um dilema inevitável entre manter a confiança nos caminhos trilhados por seu antecessor ou buscar uma nova rota que ofereça mais segurança e clareza num tempo em que tantos ainda tentam entender o que, afinal, significa ser igreja hoje. Em meio à controvérsia provocada pelo documento, algumas vozes se ergueram com firmeza e clareza. Bispos, especialmente na África, deixaram evidente que, embora a igreja deva sempre acolher o pecador com amor, ela não pode abençoar situações que entrem em conflito com os ensinamentos do Evangelho sobre o matrimônio e a sexualidade humana. Suas palavras não foram movidas pela emoção, mas por convicção doutrinal, um apelo às verdades imutáveis da fé. Já na Europa Ocidental, também se ouviu resistência. Os bispos da Holanda, conhecidos pela prudência e equilíbrio, rejeitaram a declaração de forma ponderada, mas direta. Eles alertaram que, por mais bem-intencionadas que fossem as orientações, acabavam gerando mais confusão do que clareza, arriscando enfraquecer a capacidade da Igreja de transmitir sua visão moral com firmeza. Agora, enquanto as ondas dessa controvérsia ainda se espalham por diferentes continentes, o peso da resposta recai, inevitavelmente, sobre os ombros do novo Papa. Leão XIV não escreveu Fiducia Supplicans, mas herdou tudo o que ela carrega, suas consequências não planejadas, suas tensões teológicas e o impacto que causou na credibilidade da doutrina católica. Diante dele, se desenha uma encruzilhada que pode marcar o tom do seu pontificado pelos próximos anos. Ele pode optar por manter o documento com equilíbrio, garantindo que não seja mal interpretado. Pode ir além e propor ajustes, buscando restaurar a harmonia doutrinal. Ou talvez escolha outro caminho, o de ultrapassar silenciosamente o texto, apresentando uma nova visão pastoral que una compaixão com clareza, acolhimento com fidelidade à identidade da fé. Mas não se trata apenas de uma decisão administrativa. O que está em jogo é espiritual, é teológico, é profundamente eclesial. Leão XIV precisa agora caminhar com delicadeza por uma trilha estreita, fiel à doutrina, mas atento às feridas humanas, firme nos ensinamentos, mas cuidadoso para não provocar divisões, aberto ao diálogo, mas sem diluir o Evangelho. A Igreja não espera apenas declarações dele, espera direção. E é nesse tempo de silêncio e discernimento que sua liderança começará a mostrar quem ele realmente é, não apenas no que diz, mas na forma como escolhe conduzir o povo de Deus por esse terreno sensível e incerto. Enquanto os efeitos de Fiducia Supplicans continuavam a reverberar, os ecos já ultrapassavam os muros do Vaticano. Na Espanha, a reação foi de urgência. Bispos pediram a suspensão imediata do documento, preocupados com a divisão que ele vinha causando. Não era apenas uma questão de teologia, mas de confiança. A inquietação era sobre a unidade da Igreja e o vínculo com os fiéis. E o que mais chamou a atenção foi que a repercussão não se limitou ao catolicismo. Até mesmo a Igreja Ortodoxa Russa demonstrou inquietação, sinal de que o impacto desse momento não respeita fronteiras ou tradições. Ele toca de maneira profunda o coração da fé cristã no mundo inteiro. A Igreja Ortodoxa Russa, conhecida por seu posicionamento mais reservado e conservador, também fez questão de manifestar sua preocupação. Para eles, mudanças teológicas dessa magnitude poderiam ameaçar décadas de diálogo ecumênico construído com cuidado. De repente, o Vaticano se viu mais uma vez no centro de uma tempestade onde doutrina, diplomacia e diálogo se entrelaçavam diante dos olhos atentos da comunidade religiosa mundial. É exatamente nesse cenário de inquietação crescente que o olhar de Leão XIV
parece estar fixo. Até agora, ele não se pronunciou com declarações marcantes ou mudanças drásticas de diretriz. Ao invés disso, observa-se um processo silencioso, meticuloso, de reflexão. Em uma entrevista concedida a um respeitado jornalista católico, o cardeal Jean-Claude Hollerich, um dos conselheiros mais próximos da Santa Sé, sugeriu uma possível saída. Segundo ele, o novo Papa pode não descartar completamente o documento Fiducia Supplicans, mas reinterpretá-lo sob uma nova perspectiva. Essa estratégia manteria, ao menos em aparência, uma linha de continuidade com Francisco, mas permitiria, na prática, uma reorientação significativa do conteúdo e da sua aplicação. Esse tipo de abordagem, reformar por meio da releitura, não seria algo inédito. A história da Igreja mostra que papas muitas vezes herdaram situações complexas, deixadas por seus antecessores, e ao invés de revogar diretamente o que foi feito, preferiram criar novos marcos interpretativos, oferecendo uma nova moldura que reformula o debate. Leão XIV pode, assim, optar por uma correção pastoral sem desautorizar publicamente Francisco, preservando a unidade e, ao mesmo tempo, recuperando uma clareza doutrinal que muitos sentem ter sido ofuscada. Mas a questão vai além de estilo ou aparência. Não se trata apenas de manter uma continuidade visual, mas de algo muito mais profundo. Trata-se da essência, do que a Igreja realmente ensina e de como esse ensinamento toca, orienta e transforma a vida dos fiéis. Quando Leão XIV apareceu pela primeira vez na sacada da Basílica de São Pedro e declarou que a Igreja está aberta a todos, suas palavras ecoaram uma mensagem já pronunciada por Francisco, uma igreja de portas abertas, sem exclusões. A frase é bela, poderosa, tocante, mas sozinha, ela não resolve o dilema. Por trás desse abraço universal, existe uma pergunta teológica urgente. O que significa, de fato, acolher todos? Em que condições? Como a Igreja pode continuar sendo misericordiosa sem se afastar da fidelidade ao Evangelho? São essas perguntas que agora batem à porta do novo Papa, e elas exigem respostas que não cabem em slogans. Requerem discernimento, coragem, sensibilidade e, acima de tudo, um compromisso profundo com a verdade e com o amor, na mesma medida. O que marcará este pontificado não será apenas o calor de um abraço, mas a profundidade da clareza com que se conduz. Há uma preocupação muito real entre muitos católicos, sobretudo os que prezam pelas raízes da tradição, de que, se certas questões não forem respondidas com firmeza ou forem tratadas de forma vaga, a Igreja possa escorregar para uma espécie de confusão que, embora pareça acolhedora por fora, carece de precisão doutrinária por dentro. Para esses fiéis, o medo não está restrito a um único documento, mas a uma tendência mais ampla, uma teologia vestida de linguagem tradicional, mas que fala com tons indecisos. Leão XIV, ao que tudo indica, compreende bem o equilíbrio delicado que precisa manter. Seus primeiros passos foram de cautela, não de pressa. Preferiu deixar que suas intenções emergissem aos poucos, permitindo que a Igreja observasse seu estilo antes de formar julgamentos precipitados. Há quem o descreva como um conciliador, alguém com alma de pastor e mente de teólogo. Mas mesmo entre os que o admiram, há o reconhecimento de uma verdade difícil: reconciliação. Em tempos assim, não se alcança apagando fronteiras. Ela só nasce onde verdade e amor caminham juntos, sem se anularem. A paz verdadeira dentro da Igreja não se conquista tentando agradar todos os lados. Ela nasce quando se lidera com clareza e caridade, de mãos dadas. O papel do Papa não é o de um diplomata encarregado de manter aparências de harmonia a qualquer custo. É o de guardião de uma herança sagrada, responsável por preservar a fé apostólica transmitida ao longo dos séculos. O Papa não está ali para mediar entre opiniões, mas para ser testemunha viva da verdade de Cristo. A eleição de Leão XIV veio cercada de expectativas, alianças e discernimentos estratégicos. Muitos dos cardeais que o escolheram esperavam alguém que representasse continuidade, sim, mas não uma repetição cega do que veio antes. Esperavam por uma continuidade madura, sensata, com discernimento. Um pontífice que pudesse acalmar os que clamam por reformas, sem assustar os que zelam pela ortodoxia doutrinária.
A verdade é que se a intenção fosse apenas prolongar a era de Francisco sem ajustes, o nome natural teria sido o do cardeal Taylor, amplamente conhecido como defensor apaixonado daquela visão. O fato de Leão ter sido o escolhido diz muito. Ele é, sem dúvida, próximo de Francisco em tom e sensibilidade, mas carrega algo mais, algo que ainda está sendo revelado, passo a passo, diante dos olhos atentos de toda a Igreja. Leão XIV traz consigo uma visão própria, moldada por reflexão pessoal e um senso teológico profundo. Sua eleição não sinaliza o desejo de apagar o passado, mas de construir sobre ele com cuidado, e, se necessário, corrigir o que precisa ser corrigido sem provocar rupturas. Ainda assim, boas intenções não bastam. Para que uma nova página seja realmente virada, a Igreja vai precisar de mais do que gestos simbólicos ou frases bem construídas. Vai precisar de decisões reais, difíceis e claras. Discursos podem inspirar, mas são as ações que definem o caminho. Os fiéis estão atentos, o clero observa em silêncio e o mundo todo espera. A pergunta que paira no ar é: será que Leão XIV conseguirá responder às exigências desse momento tão delicado com coragem para liderar e sabedoria para unir? Ou será que sua prudência acabará sendo confundida com hesitação? A resposta não virá de um único gesto, mas será revelada nas escolhas que ele fizer com o tempo, enquanto conduz a Igreja por essa travessia. À medida que ele se aprofunda no papel que lhe foi confiado, a estrada à sua frente deixa de ser traçada por símbolos e passa a ser marcada pela responsabilidade. A Igreja não precisa apenas de uma voz gentil ou de uma figura diplomática. Ela precisa de direção. Há perguntas que há tempo demais ficaram sem resposta, gerando incerteza entre os fiéis e o clero. Ambiguidades doutrinárias, se não forem encaradas de frente, acabam corroendo a confiança naquilo que a Igreja ensina. E agora, cabe a este novo Papa enfrentar essas incertezas, não com dureza, mas com a coragem que a clareza exige. Para que a missão da Igreja volte a inspirar segurança, é essencial que Leão XIV restaure o peso e a autoridade do magistério. Essa missão viva de ensinar que a Igreja recebeu para preservar a fé ao longo dos séculos e das culturas. E isso não é uma tarefa de censura, mas de proteção. O mundo está repleto de vozes que distorcem, enfraquecem ou redefinem o significado da fé cristã. Num cenário assim, o papel do Papa não é se juntar ao coro, mas oferecer um eco confiável da voz de Cristo. Uma voz que não fala a partir de cálculos políticos ou popularidade, mas de convicção apostólica. Uma parte fundamental dessa missão é recuperar distinções que nos últimos tempos têm se tornado nebulosas. A Igreja precisa, mais do que nunca, saber diferenciar entre acolher uma pessoa e aprovar tudo o que ela faz, entre oferecer misericórdia e abraçar a confusão. A linha entre aceitação e aprovação tem sido ultrapassada com frequência em nome da compaixão, mas as duas coisas não são iguais. A misericórdia, quando bem compreendida, não elimina a verdade. Ela parte dela, porque compaixão sem clareza não é amor. Sentimentos, por mais nobres que pareçam, quando se afastam da bússola moral do Evangelho, perdem o rumo. Ser um verdadeiro sucessor de Pedro vai muito além de zelar pela imagem pública da Igreja. O mundo não precisa de um curador de aparências. Precisa de uma rocha, um ponto visível de unidade que não se apoie em carisma ou frases de efeito, mas na firmeza da revelação divina, que não muda com o tempo. O papado não é uma função moldada pelo sopro de cada moda cultural, mas uma vocação chamada a resistir a elas. Se Leão XIV quiser deixar uma marca que permaneça, precisará fincar sua liderança nessa base mais profunda. Só assumindo essa responsabilidade com inteireza, separando o apelo emocional da precisão doutrinária e conduzindo a Igreja não com ambiguidade, mas com segurança, é que seu pontificado poderá se tornar um divisor de águas, e não apenas a continuação de uma confusão que tantos gostariam de ver superada. O mundo católico não olha mais para Roma em busca de espetáculo. Ele clama por estabilidade. E nas mãos de Leão está o sagrado dever de oferecer essa firmeza, não como um político tentando agradar lados opostos, mas como o pastor que vigia o rebanho com coragem e amor. À medida que a poeira das expectativas vai baixando e os ecos dos primeiros discursos se dissipam, o verdadeiro trabalho de Leão XIV
começa longe das câmeras. Ele se desenrola nas decisões discretas, mas profundas, que irão moldar a alma da igreja pelas próximas décadas. Porque por trás de cada frase papal há uma tensão que atravessa séculos. A missão da igreja é falar ao coração moderno sem silenciar a voz eterna de Cristo. Num tempo de tanta confusão espiritual e fragmentação cultural, essa missão nunca foi tão urgente, nem tão difícil. No centro desse desafio está uma palavra que, mesmo dentro da igreja, muitas vezes soa mal compreendida: verdade. Num mundo onde a verdade é tratada como algo flexível, adaptável, às vezes até descartável, a Igreja Católica permanece há séculos como testemunha de que a verdade existe e não muda. Uma verdade que não nasce da vontade humana, mas é revelada por Deus. E agora, ao assumir o papel de vigário de Cristo, Leão herda uma paisagem teológica marcada por essa tensão. E será sobre esse solo que ele terá que caminhar. A igreja já não está apenas dividida, ela está tensionada. Em dioceses pelo mundo todo, cresce um abismo entre os que lutam para preservar a clareza dos ensinamentos católicos e os que desejam reformular sua linguagem para torná-la mais inclusiva, mais sensível, mais pastoral. Esse dilema não é novo, mas nos últimos anos, a linha que separa esses dois caminhos tornou-se perigosamente tênue. O que antes parecia um debate de estilo, hoje é uma disputa sobre essência. É exatamente nesse cenário que Leão XIV se encontra. E diante dele, há uma oportunidade rara e uma responsabilidade imensa. Ele precisa apresentar uma visão que não exclua os feridos, nem traia os fiéis. Uma visão que acolha sem iludir, que abrace sem ceder e que cure sem esconder as exigências da santidade. Muitos agora se perguntam como um papa pode restaurar a unidade sem perder a identidade. A resposta não está em frases vagas ou acordos superficiais. A verdadeira unidade, segundo a fé católica, não nasce do silêncio ou da diplomacia. Ela se sustenta sobre uma fé comum e sobre um evangelho que convida à transformação, não apenas à aceitação. A inclusão, por mais bela que seja, nunca pode ocupar o lugar do arrependimento, da conversão e da busca pela verdade. Um dos grandes desafios que Leão enfrenta é o modo como a doutrina tem sido interpretada na prática pastoral. Muitos líderes da igreja, nos últimos tempos, usaram palavras que, embora tenham nascido de boas intenções, deixaram os fiéis confusos quanto ao que a igreja realmente crê. Termos como acompanhamento, discernimento e inclusividade, palavras ricas e legítimas, enraizadas na tradição católica, acabaram, em alguns contextos, sendo usadas para justificar desde relativismos morais até uma espécie de rebeldia silenciosa contra o ensinamento da fé. É aqui que o novo Papa precisa deixar sua marca. Se ele quiser de fato exercer seu papel, não só como líder espiritual, mas como guardião da fé, terá que reenraizar essas expressões pastorais dentro da estrutura sólida da verdade. Acompanhamento precisa apontar para um caminho de virtude. Discernimento não pode virar desculpa para justificar escolhas pessoais, mas sim um esforço sincero de alinhar-se à vontade de Deus. E inclusão jamais deve se afastar da integridade. Incluir é também ter coragem de desafiar, de corrigir, de chamar à santidade. Esse equilíbrio sutil exigirá mais do que conhecimento teológico. Exigirá liderança espiritual autêntica. Em tempos de incerteza, as pessoas não seguem discursos ambíguos. Elas seguem convicções verdadeiras. São atraídas por quem acredita no que diz e vive o que acredita. As pessoas não seguem apenas quem fala com compaixão. Elas se deixam tocar por quem fala com convicção enraizada na oração, na tradição e no evangelho. A postura serena de Leão XIV e seu modo organizado de se expressar já lhe renderam a reputação de um líder ponderado. Mas é no enfrentamento das questões mais delicadas, aquelas que envolvem o casamento, o pecado, a identidade e os sacramentos, que se decidirá se seu pontificado será um tempo de renovação ou apenas mais um capítulo de desordem disfarçada. Um dos pontos em que essa tensão se revela de forma mais nítida é na compreensão da Igreja sobre a bênção e o comportamento moral. Em meio aos debates sobre a possibilidade de abençoar casais em uniões irregulares, um aspecto essencial tem sido deixado de lado: o testemunho da Igreja.
Quando a igreja abençoa algo, ela não está apenas reconhecendo, está afirmando. A bênção não é um gesto vazio. É um chamado à graça e um sinal de conformidade com o plano de Deus. Abençoar aquilo que contraria esse plano, por mais bem intencionado que pareça, não é misericórdia, é confusão. Leão precisará ir além de palavras de consolo. Ele terá que oferecer respostas. Respostas que sejam amorosas, mas firmes. Ele terá que lembrar ao mundo que a misericórdia nunca nega o pecado, mas convida o pecador a voltar para casa, que as portas da igreja estão abertas para todos, não para que permaneçam como estão, mas para que encontrem Cristo e sejam transformados por Ele. Isso não é rigidez, isso é redenção. É o mesmo evangelho que Jesus anunciou e que os apóstolos defenderam até o fim, mesmo diante da morte. Igualmente urgente será o olhar do novo Papa sobre a formação dos futuros padres e bispos. Se a próxima geração de pastores for moldada em meio à ambiguidade, as feridas de hoje se transformarão em divisões profundas amanhã. Os seminários precisam voltar a ser espaços onde a verdade é amada, estudada e vivida, e não silenciada em nome da conveniência. Os bispos devem ser encorajados a ensinar com clareza, sem paralisia diante do medo de críticas. O Papa deve dar o exemplo dessa coragem e convidar seus irmãos a fazerem o mesmo. O mundo não precisa de uma igreja que apenas reflita sua confusão. Precisa de uma igreja que reflita a luz de Deus. E essa luz, essa clareza, jamais deve vir à custa da caridade, mas sempre como expressão autêntica dela, porque, no fim das contas, é da verdade vivida com amor que o mundo mais carece. E é isso que pode, de fato, começar a curar a alma ferida da humanidade. A ternura nunca deve ser o preço da verdade. Os ensinamentos da igreja não nasceram para ferir, mas para convidar, com beleza, com desafio e, acima de tudo, com vida. O grande desafio de Leão XIV não é escolher entre o amor e a verdade, mas mostrar, com simplicidade e coragem, que no Evangelho essas duas realidades caminham sempre de mãos dadas. Num tempo em que tanta gente vive faminta de sentido, identidade e direção espiritual, o maior presente que um Papa pode oferecer não é inovação, é autenticidade. É voltar às raízes da fé e reapresentá-las com uma linguagem que o mundo moderno consiga ouvir, mas sem perder a alma da mensagem. No fim das contas, Leão XIV precisa ser mais do que um sucessor. Ele precisa se tornar uma testemunha, alguém que encarne e anuncie a verdade eterna que Cristo confiou à sua igreja, alguém que mostre com clareza que amor e verdade não são opostos, mas aliados, que a missão da igreja nunca foi agradar ao mundo, mas salvá-lo, e que a salvação começa com clareza, caridade e um Papa que não administra concessões, mas se coloca como um homem de Deus. À medida que os dias passam e o pontificado de Leão vai ganhando forma, uma mudança discreta, mas real, começa a se desenhar. Não se trata de uma revolução ruidosa, nem de um rompimento dramático com o passado. É algo mais profundo, uma espécie de reposicionamento silencioso, estratégico e paciente. Enquanto o mundo busca manchetes e gestos ousados, o novo Papa parece jogar no longo prazo, empenhado, não em contrastes exteriores, mas em restaurar a coerência interior do testemunho da Igreja. Cada gesto, cada homilia, até mesmo cada silêncio dele, parece apontar para algo mais duradouro que a aprovação pública, uma verdadeira renovação da identidade católica. Mas essa renovação precisa começar pela pergunta mais essencial de todas: o que é a Igreja? Nos últimos anos, essa resposta se perdeu no meio de discursos sobre ativismo, reformas institucionais e inclusão social. Só que, segundo a fé dos apóstolos, a Igreja não é apenas uma rede global de ajuda humanitária ou uma comunidade de valores comuns. Ela é o corpo místico de Cristo, uma instituição divina, encarregada de guardar e proclamar o Evangelho, administrar os sacramentos e conduzir almas à vida eterna. E essa natureza sagrada foi muitas vezes ofuscada pela confusão, até mesmo entre aqueles que a lideram. Agora, Leão se vê chamado a reacender na Igreja a consciência do seu verdadeiro ponto de partida, sua origem divina. Para isso, ele precisa começar por reconstruir o vocabulário moral da Igreja. Palavras como misericórdia, justiça, compaixão e acompanhamento foram usadas com tanta frequência, em tantos sentidos,
que perderam nitidez. E, sem clareza, até mesmo a verdade corre o risco de deixar de ser reconhecida. As costuras da clareza começaram a se desfazer. Leão XIV sabe que para a igreja voltar a falar com firmeza, ela precisa primeiro voltar a pensar com lucidez. E pensar com lucidez exige definir com precisão o que é pecado, o que é graça, o que significa conversão e o que é, de fato, a verdade. Sem esse alicerce, o cuidado pastoral corre o risco de se perder. Um ministério sem doutrina é como uma bússola que gira sem direção, incapaz de conduzir qualquer um com segurança de volta para casa. É nesse contexto que a postura de Leão vem chamando atenção, não por gestos espetaculares, mas pela intenção clara por trás de cada passo. Ele não declarou guerra a ninguém, nem tentou apagar o que seu antecessor construiu. Ainda assim, mesmo entre os mais cautelosos observadores, cresce a percepção de que ele está tentando reancorar a igreja depois de um tempo prolongado de deriva. Ele não levanta a voz, mas o silêncio que mantém sobre certos assuntos fala por si. Ele não repreende, mas sua recusa em apoiar declarações ambíguas ou endossar políticas controversas tem sido notada. Um exemplo evidente está na forma como tratou o polêmico documento Fiducia Supplicans. Enquanto alguns esperavam que ele o reafirmasse com força ou o refutasse abertamente, ele optou por um terceiro caminho, deixar que o texto, aos poucos, perca o protagonismo. Sem novas declarações, sem interpretações ampliadas, ele tem voltado os olhos da igreja para temas fundamentais: a dignidade da pessoa humana, o verdadeiro sentido da conversão e a beleza da vida sacramental. Ele não disse que o caminho anterior era errado, mas ao seguir por outra direção, está deixando claro o que para ele deve estar no centro daqui para frente. Isso se mostra especialmente importante na formação da consciência católica. Nos últimos anos, muitos fiéis confessaram não estarem confusos por ideologias do mundo, mas pelas mensagens contraditórias dentro da própria igreja. Quando um bispo diz uma coisa e outro diz o oposto, quando uma paróquia ensina doutrina e a outra a suaviza, os fiéis começam a se perguntar se a verdade depende apenas do lugar onde vivem. Leão percebeu essa ferida, e mesmo que ainda não a tenha tratado plenamente, suas prioridades iniciais já revelam que ele quer restaurar a unidade, não só na estrutura, mas no coração e na linguagem da fé. Hoje, manter a coerência doutrinária entre países, idiomas e culturas já não é uma opção, é uma necessidade vital. Sem isso, a igreja corre o risco de se fragmentar não só na prática, mas na sua própria identidade. Restaurar essa unidade vai exigir mais do que congressos teológicos ou documentos revisados. Será preciso algo que os santos chamavam de reforma interior, uma purificação da mente, do coração e das intenções da própria igreja. E Leão XIV parece entender que essa renovação precisa começar do alto, de dentro da própria liderança. Sua insistência em resgatar a simplicidade e a reverência da liturgia, sua ênfase na oração e na devoção eucarística e o foco constante na vida espiritual de padres e bispos apontam para essa convicção, porque uma igreja que esquece como se reza não pode ensinar ninguém a crer. Uma igreja que perde o encanto diante dos mistérios de Deus não conseguirá conduzir almas à santidade. Mas o trabalho de Leão não é apenas interno, ele também precisa lidar com pressões externas, aquelas que sempre cercam qualquer papa, narrativas da mídia, hostilidade cultural, jogos políticos e as expectativas ansiosas de um mundo hiperconectado. Se antes o papado se protegia com tempo e distância, hoje cada palavra, cada gesto ou a ausência deles é dissecado em tempo real por milhões de olhos atentos. Nesse cenário, a tentação é ceder ao imediatismo, falar o tempo todo e tentar agradar a todos. Mas Leão escolheu outro caminho, um caminho de paciência, um caminho de discernimento, um caminho onde muitas vezes o silêncio tem mais força que o aplauso. E é justamente essa contenção que pode se tornar uma das marcas mais profundas do seu pontificado. Ele não tem pressa, não parece querer agradar grupos ou fugir de críticas. O que se vê é um homem mais interessado em reconstruir a alma da igreja, tarefa que não se cumpre com 2 ou 3 encíclicas, exige coragem, perseverança e uma confiança real na providência.
exige um coração que bata no ritmo dos santos e não no compasso da ansiedade das manchetes. Ainda há muitas perguntas esperando resposta. O que ele fará com as incoerências teológicas que ficaram sem solução? Como enfrentará a confusão pastoral que se espalhou por boa parte da Europa Ocidental? Como responderá aos fiéis da África, da Ásia e da América Latina, que pedem por uma catequese mais firme, orientações mais claras e uma defesa corajosa dos valores cristãos? Irá ele elevar novas vozes ao colégio cardinalício, vozes que unam fidelidade doutrinal e compaixão pastoral? Ou permitirá que a divisão atual continue crescendo, silenciosamente debaixo da superfície? É verdade que nenhum papa consegue resolver tudo de uma só vez, mas Leão agora segura a caneta que escreverá o próximo capítulo da história da Igreja, e o que ele escolher destacar, o que ele decidir corrigir e aquilo que ele ousar proclamar, tudo isso determinará se esse capítulo será apenas mais uma transição ou o começo de uma verdadeira transformação, restauração, não de estruturas, mas de corações, não de instituições, mas de almas. O caminho à frente continua estreito, como sempre foi. Cristo nunca prometeu que as portas do inferno não abalariam a Igreja, apenas que elas não prevaleceriam sobre ela. Essa promessa continua viva, mas exige pastores que caminhem na luz, que guardem a verdade e que estejam dispostos a serem incompreendidos pelo bem do Evangelho. Leão XIV talvez nunca tenha buscado esse peso, mas agora ele o carrega. E o mundo não o observa com desconfiança, o observa com esperança. Esperança de que ele não caminhe com medo, mas com fé. As badaladas de Roma ainda ressoam por entre os dias desse novo pontificado, e os olhos do mundo continuam voltados para a figura vestida de branco, um homem ao mesmo tempo comum e misterioso, sobrecarregado e ainda assim cheio de esperança. Aquele que antes era conhecido por sua força silenciosa e disciplina intelectual, agora se vê sozinho à frente de uma igreja em busca de sua própria voz. Em tempos marcados por distração, pressa e contradições, sua presença parece um paradoxo, ponderada, enraizada, firme. Mas esse não é um pontificado que nasceu para impressionar, ele nasceu para durar, porque Leão sabe, talvez melhor do que muitos, que o papel de um papa não é criar algo novo, mas transmitir aquilo que não muda. Ele não é autor da verdade, é seu servidor. A Igreja não é palco de experimentos ideológicos, nem é arena para negociações culturais. Ela é a esposa de Cristo, encarregada de proclamar o Evangelho em todo o tempo, especialmente quando o tempo é difícil. Desde o momento em que ele apareceu na sacada e disse que a Igreja está aberta a todos, iniciou-se um novo capítulo. Não um capítulo de ruptura, mas de reencontro. As palavras soaram alto, mas o que veio depois foi mais sutil, uma volta aos princípios, uma reavaliação da linguagem e da lógica que haviam dominado os últimos anos. Leão não rejeitou o que foi feito antes, mas também não repetiu. Escolheu o caminho do discernimento, da correção paciente, e ao fazê-lo, já começou o difícil trabalho de separar gestos de essência, compaixão de confusão, unidade de uniformidade. Esse trabalho não será brilhante nem popular, mas é exatamente o que a Igreja precisa agora. Os fiéis não pedem um papa que reflita as angústias do nosso tempo. Eles rezam por um pastor que reacenda a convicção, que desperte reverência, que reconduza a Igreja às suas origens sagradas. Suas primeiras decisões mostram uma lógica interior profunda, um desejo de reformar a partir da memória, de reconstruir não com ideias passageiras, mas com aquilo que herdamos, com raízes. Ao valorizar a dignidade da liturgia, ao restaurar a clareza na linguagem doutrinária, ao resistir à pressão de agradar todos ao mesmo tempo, Leão está, aos poucos, chamando a Igreja de volta para si mesma. Não por nostalgia, mas por identidade. Não por medo, mas por fidelidade. É claro que os desafios ainda estão aí. As divisões dentro da Igreja global não desaparecerão da noite para o dia. As feridas causadas por confusão doutrinal, por inconsistência pastoral, por negligência espiritual, levarão tempo para cicatrizar. Mas, se a Igreja sobreviveu por 2 milênios, não foi porque sempre foi perfeita, foi porque sempre soube voltar para aquele que é. E talvez aí esteja a força mais profunda de Leão XIV. Não em seus discursos, nem em suas nomeações,
mas em sua humildade diante da verdade de Cristo. Os sinais de esperança já começaram a surgir. Seminários que estavam adormecidos sob o peso da ambiguidade começam a despertar com novas perguntas. Perguntas que nascem da esperança. Dioceses antes paralisadas entre mensagens contraditórias começam a reencontrar segurança em direções mais claras. Bispos que temiam ensinar com firmeza por medo de retaliação começam a recuperar a voz. E católicos comuns, famílias, jovens, idosos, paroquianos simples, que haviam começado a se perguntar se a Igreja ainda significava algo eterno, estão, aos poucos, levantando os olhos novamente. Leão sabe que a verdadeira reforma não pode ser imposta, ela precisa ser inspirada. A Igreja não será renovada por decretos, mas por testemunhas, por padres que pregam com fé, por bispos que guiam com coragem, por leigos que vivem o Evangelho sem negociar princípios. Ele tem repetido com insistência a necessidade de santidade, de conversão interior, de silêncio, de oração e de sacrifício. E com isso, não ecoa modismos, ecoa os santos. Dizem que, à noite, depois que o barulho do dia se desfaz, o Papa Leão se recolhe à capela. Ali, sozinho diante do tabernáculo, passa longos momentos de joelhos. E ali, no silêncio profundo, não pede sucesso, pede fidelidade. E reza não para que a Igreja seja grande, mas para que volte a ser fiel àquele que a fundou. Ele não pede aplausos, pede sabedoria. E nesse ritmo escondido da oração, Leão XIV vai moldando um tipo diferente de pontificado, não feito para as manchetes, mas para a eternidade. E talvez esse seja o maior sinal de todos. Num mundo que recompensa a pressa, o espetáculo e a concessão, ele escolheu a estrada antiga, o caminho estreito que não leva ao conforto, mas à verdade. Ele será incompreendido, talvez seja contestado, mas não será abalado. Seu pontificado está apenas começando. As decisões que o definirão ainda estão tomando forma, mas algo mais profundo já se move. Algo que não se mede em estatísticas, nem se mapeia em discursos. É o retorno silencioso da convicção, a redescoberta serena da ordem, o renascimento discreto da esperança. Isso não é o fim de uma história, é o início de uma restauração. E à medida que a Igreja caminha sob o olhar atento de seu novo pastor, uma coisa começa a se tornar clara. Leão XIV não será lembrado pelas controvérsias que herdou, mas pela verdade que escolheu sustentar. Não será conhecido como um gestor de divisões, mas como um homem que trouxe clareza através do amor. Não será alguém que se curvou aos ventos da cultura, mas alguém que permaneceu firme como uma coluna, silencioso quando preciso, forte quando testado, fiel quando mais importava. Um verdadeiro sucessor de Pedro, um guardião da fé, uma voz que não pertence apenas ao momento, mas aos séculos. E assim, enquanto o sol se põe atrás da cúpula de São Pedro, um novo dia desponta silenciosamente para a Igreja, sem alardes, sem espetáculo, mas com propósito, e com um homem que entende o peso das chaves que agora carrega. Leão XIV não promete revolução, não busca popularidade. O que ele oferece é algo mais profundo, algo que o mundo moderno quase esqueceu: estabilidade, verdade, fidelidade. Num tempo de ruído, ele ouve. Num tempo de divisão, ele busca unidade sem concessão. Num tempo em que muitos procuram conforto, ele aponta para a cruz. Esta não é a história de um líder perfeito ou de uma igreja sem falhas. É a história de um pastor que ousa acreditar que clareza não é crueldade, que tradição não é resistência, e que a santidade, não a estratégia, é o que pode renovar a face da terra. E talvez, só talvez, seja isso que torne este momento tão sagrado. Porque num tempo que anda rápido demais para pensar e fala alto demais para orar, Deus levantou um Papa que se move devagar, fala com cuidado e lidera mais a partir do silêncio da oração do que do brilho dos holofotes. A Igreja não precisa de uma celebridade, ela precisa de uma rocha. E talvez em Leão XIV ela tenha encontrado essa rocha mais uma vez. O que vem a seguir ainda não foi escrito, mas a direção está clara e a voz no leme está serena, porque nem toda tempestade se acalma com um grito.